Eu já esperava um confronto muito difícil, mas achei que ia ser equilibrado. A expectativa maior era de ver um grande jogo, assim, um jogo disputado. Tava achando que a Alemanha era a favorita, mas achava que o Brasil ia pelo menos fazer pressão. Assim. Conversando com os alemães, eles estavam um pouco retraídos ainda, estavam desconfiados e acho que a nossa moral foi enchendo nesse momento. Então, antes do jogo, eu achei que fosse dar. Aquela festa, aí eu falei, putz, esse jogo hoje vai ser memorável. Vi um pouco de espanto. Eu acho que a seleção não esperava que a Alemanha ia iniciar o jogo tão ofensivamente. E eu acho que causou um pouco de espanto na seleção do Filipão. Saiu o gol, todo mundo, nossa, 1-0. Mas aí, até aí, ok, 1-0 é um placar completamente normal. Até então, estava tudo sob controle. E ainda não caiu a ficha na hora que teve o primeiro gol. Eu e meu pai já começamos a comentar dos erros, começamos a comentar, a reclamar um pouquinho da marcação, que estava longe, dos buracos no meio de campo. Mas ainda estava uma ideia de não, foi um percalço, mas vamos conseguir virar, vamos conseguir empatar. A confiança ainda não tinha sido abalada nessa. Ruim, né? Aconteceu o primeiro gol, mas eu pensava que a gente ainda tinha chances, e vamos lá, e levantei, comecei a cantar, gritar, e incentivando o resto do pessoal e tal, mas a maioria das pessoas nem aí, assim, apáticas. No segundo gol eu já vi que tinha ficado bem difícil, assim. Eu lembrei de Brasil e França em 98. 2-0, aí a gente já começamos a pensar, né? Agora o caldo derramou um pouco, mas ainda dá. Eu acho que o segundo gol realmente deu um baque na seleção. Nessa hora o pessoal já estava começando a parar de cantar um pouco. Eu lembro de comentar com meu pai que não ia dar. Meu pai já comentou comigo também, do jeito que tá, pode jogar aquele comentário clássico do pai, pode jogar 3 dias de futebol que não vai fazer um gol. Aí ali eu já pensei que estaria praticamente impossível, pela qualidade do time da Alemanha. Foi um golaço, o gol mais bonito que eu acho foi do Kroos, e acho que aquele gol matou. Eu olhava para o lado assim, via os torcedores atônitos, todo mundo em choque, ninguém sabia como reagir. Eu olhava para minha mãe, para meu pai, cada um com um olhar mais espantado, olhava para as criancinhas, começaram a chorar. No terceiro gol já foi um baque, né? Foi o terceiro gol que eu não vi, que eu estava virado conversando com meu pai, eu só lembro do meu pai gritando, apontando, eu já assustado virei e já vi eles comemorando. E no que veio o quarto gol ele falou, e o replay pra você? Parecia que tinha sido um replay. E já foi assim, aquele misto de incredulidade e sem sentir direito. Aí o sentimento foi de incredulidade mesmo, foi de não estar acreditando que eu estava presenciando aquilo. Parecia que era algo de mentira, ensaiado, uma pegadinha, assim, e parecia mesmo um jogo de adultos contra crianças também. A partir do quarto gol, comecei a torcer para não ser um vexame histórico. A sensação era, estou no momento histórico, vou tentar vivenciar ao máximo isso aqui e agradecer por estar presente nesse momento. Nessa hora, a minha irmã levantou, queria ir embora, minha irmã mais velha. A gente já olhava para o lado, já via criança chorando, as mães e os pais abraçando os filhos, todo mundo se abraçando, um clima de velório. E a torcida da Alemanha, que estava a grande concentração estava perto da gente, eles não estavam em êxtase, eles também estavam assustados, eles estavam sem entender o que estava acontecendo. 5-0 contra a seleção brasileira, jogando em casa, numa semifinal de Copa do Mundo, foi realmente inacreditável. Perdeu toda a emoção para mim, perdeu toda a graça do jogo. Ficou, assim, tá assistindo, tá ali, não tá ali, era a mesma coisa. E aí eu fui preocupar em beber, em comer. Eu lembro que eu tava comendo um sanduíche na hora, e eu lembro exatamente da cena, eu olhando pro sanduíche assim, e o cara que tava do meu lado me cutucou e falou assim, oi, cara, olha lá, saiu outro gol lá, você nem viu esse gol, cara. A torcida, se eu não me engano, até gritou gol para a Alemanha. Já estava um sentimento, sabe, de gritar o Alé para outro time, de zombaria. Pelo que aconteceu no primeiro tempo, nós achamos que tinha caixa lá para 10 gols. Se continuasse naquele ritmo, ia ficar saindo gol lá até ia acabar o jogo e ia continuar saindo gol. Na hora meu pai perguntou se a gente queria ir embora, eu falei que não, queria continuar lá. E a gente foi fazer amizade com os alemães. E a primeira coisa que o alemão me falou quando a gente chegou para puxar papo com ele foi, desculpa. Aí a gente, como assim? Ele, não, desculpa, eu não queria causar isso para vocês. Olha em volta, tá um clima de guerra, criança chorando, gente indo embora, gente com raiva, gente se abraçando.
Aí sim foi o momento que a gente parou e olhou, a gente tá vendo história aqui, o que tá acontecendo? Humilhação, e aí só que eu passei a pensar de uma outra forma, eu já passei a pensar de estar fazendo parte de um dos momentos assim históricos do futebol mundial que poucas pessoas fariam parte. A partir do 7-0, eu falei, quanto que vai ser, né? Será que vai chegar a 10? É aquele gol que nem é considerado de honra, né? O gol do Oscar a gente comemorou, já um pouco afetado pela cerveja. Os alemães comemoraram o gol do Oscar com a gente, isso eu lembro vividamente. E olha só, teve um gol, não foi de 0. E a gente meio assim, poxa, isso não alivia a dor. Aqui, ó. Esse aqui é o ingresso. Esse aqui vai ficar guardado para sempre. Esse aqui fez história. Guardei os 2 copos do trágico dia. Um copo daquela semifinal fatídica. Porque acho que a cerveja foi o que manteve a gente vivo naquele dia. Se não fosse ela, a gente ia sentir mais. Acredito que jamais vai se repetir. Então, eu, por ser um fã de futebol, eu acabei agradecendo por ser um momento histórico, sabe? Depois eu fui morar fora. Eu morei 1 ano na Holanda. E lá, sempre que eu conhecia alguém e queria explicar de onde que eu era, qual cidade do Brasil que eu era, a referência que eu dava assim, foi a cidade onde aconteceu o 7-1 e tal. E aí todo mundo sabia, assim.